Vamos lá, gente. Agora eu vou falar da segunda parte da interação gênica, poligenia, interação não epistática e epistática. Vamos embora. Vem comigo. O que eu tinha dito antes? Que no momento da fecundação eu tenho a união dos gametas, masculino e feminino. Eles trazem cromossomos, que no caso do homem são 23 cromossomos, do espermatozoide, e 23 no óvulo, sendo 22 autossômicos, um cromossomo sexual, 22 autossômicos, mais um cromossomo sexual. No caso de outras espécies, por exemplo, no caso de frangos, como é que é o cariótipo deles? Né? Nota, o homem eram 23 cromossomos masculinos e 23 cromossomos femininos. Agora nós vamos ter, nos frangos, 38 pares de cromossomos. Não quer dizer que o número de cromossomos tenha maior quantidade de DNA. Muito pelo contrário, aqui eu tenho vários cromossomos, 38, mas a quantidade de material genético, e na maioria deles, é bem menor. E eu chamo a atenção o seguinte, enquanto no homem nós tínhamos o XX é fêmea e o XY é o homem, é o macho, nos frangos nós temos diferente, o cromossomo Z e o cromossomo W. Esses dois, quando são diferentes, é a fêmea. E quando são iguais, ZZ é o macho, diferente do homem. Tá certo? Então, nota que o cariótipo ele é bem diferente entre as diferentes espécies. Tá? Vamos lá. O que é uma interação gênica não epistática? A primeira interação gênica é quando eu tenho dois ou mais alelos que vão interagindo, gerando características distintas. Né? Aqui é o exemplo. Eu tenho a crista de frangos, tem um formato parecido uma noz, quando recebe dois genes, né, dominantes. Né? Rosa, que tem a característica de ser maior e pontudo, somente um gene dominante, o primeiro gene dominante, e a ervilha, a crista arredondada, né, parecendo ter ervilhas na sua crista, bolinhas, né? Quando o segundo gene, não alelo, ele é o dominante. E simples, quando todos os genes, tá, eles são recessivos. Beleza, então nota. Na interação gênica não epistática sempre vão aparecer 4 características distintas. Os genes não alelos dominantes, eles apresentam fenótipos quando estão isolados, os dois dominantes, quando tem um primeiro é dominante, o segundo é dominante, ou uma última característica, quando todos são recessivos. Então, se eu pegar um frango, uma característica de ter essa crista com o formato de uma noz, né? E primeiro desmembro ele e vou fazendo, monto o quadro de Punnett. Nota que aqui eu posso gerar 4 genótipos distintos para essa característica, tá certo? 2 dominantes, um dominante e um recessivo, um dominante e 2 recessivos. Vou fazendo o cruzamento até eu chegar nestas probabilidades, né? Quando eu tenho os 2 dominantes, tá? É a crista noz. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em 16, tá? Quando eu tenho só o primeiro gene dominante, 1, 2, 3 para 16. Quando eu tenho o segundo gene dominante, ó, 1, 2, 3 para 16. E quando eu tenho os 2 recessivos, 1 para 16. Tá certo? E esse é chamado de não epistático, porque não tem um gene que comanda o outro, ou controle o outro. Tá certo? Beleza. Agora, o que é interação gênica epistática? Nota, aqui eu tenho o frango que é mais comum, de pena branca. Nota que são 2 pares de genes, tá? Esse gene aqui é epistático, quando ele aparece dominante, ele comanda, então a pena aparece branca. Se o outro for dominante, não importa, porque ele aqui comanda, então vou chamar de epistático. Então, ó, se ele vem dominante, ele comanda, por isso que é chamado de epistático. E também aparece se os 2 forem recessivos. O outro gene, chamado hipostático, ele só prevalece sobre o outro se ele vir dominante
e o epistático vir na forma recessiva. Então aí o hipostático ele consegue comandar. E sempre vão aparecer sempre duas características quando eu tenho a interação gênica epistática, que é chamada aqui de dominante. Eu tenho o epistático, ele domina sobre o outro gene, sempre dominando sobre o outro gene. Tá? Então, quando o alelo dominante epistático inibe por completo outro gene, chamado de hipostático, chamado de epistática ou epistasia dominante. Então, fazendo aqui um frango que ele é heterozigoto, né? Tem pena branca, né? Faço o desmembramento, monto o quadro de Punnett e vou fazendo o cruzamento e chego à seguinte característica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 genes que são da pena branca e 1, 2, 3, 12 não, 13 e aqui 3 que são da pena de cor cinza. Então nota que, por que se vai nascer com a pena branca? Porque o epistático, sempre quando vem dominante, ele se sobrepõe ao segundo. Nota que esse cinza de pelagem de cor cinza, sempre o chamado de epistático, ele tem que vir recessivo, tá? Chamado de epistasia dominante, porque eu preciso do gene dominante para se sobrepor ao outro, tá certo? Agora, eu posso ter também uma epistasia, chamada epistasia recessiva, né? Então, um grande exemplo, eu tenho a pelagem da pelagem dos cães, né? Então, cães de pelagem preta, esse primeiro gene, ele domina sobre o segundo, tá certo? Então, sempre quando ele vier dominante, não importa se o outro vier dominante, porque ele se sobrepõe sobre o segundo, gerando a cor de pelagem preta. O cão com a cor de pelagem marrom, ele tem que vir com esse aqui dominante sobre o primeiro, e o cão com a cor de pelagem dourada ou bege, sempre quando vem dois recessivos, ele se sobrepõe, mesmo que o outro seja dominante. Então, nota que aparece uma terceira característica fenotípica. Característica fenotípica é aquilo que a gente observa, né? Quando vem dois recessivos, ele consegue se sobrepor ao primeiro, mesmo que o outro seja dominante. Por isso que é chamado de epistasia recessiva, tá certo? Então, ó, só voltando aqui, na epistasia dominante, eu preciso de dois genes. Eu preciso do segundo gene dominante para ele se sobrepor ao primeiro. E aqui não, na epistasia recessiva, eu tenho os recessivos, ele predomina em relação ao primeiro, mesmo que o primeiro seja dominante. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. É claro que esse assunto é um assunto complexo, mas qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, tá? O número do meu telefone é 98267-3419. Manda alguma mensagem e se comunica, eu tenho que tirar suas dúvidas. Obrigado, gente. Valeu!